nosso grande objetivo hoje é te dar motivos para que você, de fato, comece hoje, amanhã, a focar no seu atendimento particular. Então vamos lá. O que acontece? Essa semana eu fiz uma consultoria com um colega médico, que é aluno nosso, que ele é professor da faculdade, tem doutorado, um médico renomado na cidade dele, um médico com currículo invejável. Na conversa ele dá para ver que é uma pessoa extremamente competente, né? Não dá para, numa conversa só não dá pra gente fazer esse juízo de valor, mas tem um currículo muito bom. E já tem um certo nome na cidade dele. Inclusive, construiu uma clínica muito bonita. E ele estava me falando o seguinte: Sidney, eu encontrei vocês, fui atrás de vocês, na verdade fui atrás de aprender sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas, né, sobre comunicação médica, porque, cara, eu tenho doutorado, sou professor da faculdade, professor da residência, não sei quantos anos já de formado, já de nome na cidade. Rapaz, e o que acontece? Um colega recém-saído da residência começou a colocar essas ferramentas aí que vocês ensinam, principalmente a questão de marketing digital, e começou a ter sucesso no atendimento particular, começou a atrair pacientes particulares. Enquanto eu tô aqui, me matando ainda, atendendo um monte de paciente de plano para poder pagar as contas. Então, foi por isso que eu procurei vocês. E eu tô contando essa história, por quê? Porque para provar para vocês que não é óbvio. Né? O que é óbvio pra gente? O que é o comum que a maioria de nós acaba seguindo? A gente acaba fazendo como o colega fez. Mestrado, doutorado, especialização, uma boa residência, num bom hospital. A gente faz uma formação técnica muito boa. Só que aí a gente acaba se metendo num monte de coisa. Né? E essa é uma das coisas também que esse colega também já está mudando, né? De começar a dizer não para algumas oportunidades boas, para poder dizer sim para as oportunidades maravilhosas, né? Cada vez mais fazendo a transição, saindo de planos e começando a focar no particular. Então eu queria enfatizar isso. Não é óbvio, não é intuitivo para o médico. O médico que começa a focar no atendimento particular, que ele desenvolve ações para atrair pacientes particulares, enfim, é batata, ele vai atrair. Então é a lei da semeadura, você planta, você colhe. Então se você está focando sua energia e seus esforços em atrair pacientes particulares, em encantar e fidelizar pacientes particulares, em algum momento você vai conseguir isso. Agora, se você não faz isso, aí fica difícil, né, de atrair esse tipo de pessoa. Mas uma coisa que eu queria enfatizar, então assim, para os médicos que estão em início de carreira, focar no atendimento particular é uma ótima oportunidade. Porém, para o médico que já tem experiência, como esse nosso aluno, que já está há um tempo no mercado, ele também precisa acordar para isso, que não é tarde. E que, inclusive, eu não sei se esse colega está online aí, ou se ele vai ver essa live depois, eu queria parabenizar esse colega. Por quê? Porque ele venceu uma das maiores barreiras que a gente pode ter, que é o nosso orgulho, é o nosso ego. E é isso que muda muito o jogo, assim. O que acontece? A gente, como médico, seja por a gente mesmo, seja pela própria cultura da sociedade, o nosso ego é muito inflado. O nosso orgulho fica muito grande. E esse orgulho muito grande, esse ego muito inflado, nos impede de evoluir, de crescer. Mas por que, Sidney? Simples. Imagina esse colega, doutorado, especialista, já tem o nome na especialidade dele, na cidade dele, dono de uma clínica, financeiramente bem resolvido, né? Imagina se ele deixasse o orgulho dominar ele. Se ele deixasse o ego dizer, não, você não precisa mais disso. Não, porque, tu vai ser aluno de 2 garotos, né? Quem são esses 2 garotos para te ensinar alguma coisa? E ele venceu essa barreira. Ele venceu, né, esse orgulho e disse, não, cara, eu preciso aprender. Isso aí que eles estão trazendo não tem em lugar nenhum. A faculdade não ensina, a residência não ensina, o doutorado não me ensinou. Geralmente, esse é um dos, digamos assim, dos códigos que a gente pode falar, dos códigos de mentes de pessoa, de mentes de sucesso. São pessoas que estão querendo sempre aprender. Só queria abrir as parênteses para falar disso. Aí vamos lá então para o conteúdo de hoje. E isso vale para você, tá? Se um professor doutor, se um especialista, se um cara que já está financeiramente bem resolvido, ele está se colocando como aprendiz, quem sou eu, quem é você para não se colocar? Tem uma frase que diz assim, se você não tem o dinheiro, se você não tem saúde, se você não tem os relacionamentos, se você não tem a vida que você quer, é porque falta você aprender alguma coisa que você não sabe. Então é por isso que pessoas de sucesso em várias áreas, ou nas grandes áreas da vida, elas estão sempre querendo buscar aprender. E é por isso que eu gosto tanto disso aqui, de ler. É por isso que eu gosto tanto de participar de grupos de pessoas que sabem mais do que eu, de pessoas que têm o que me ensinar. É óbvio que todo mundo tem o que ensinar para todo mundo, mas a gente pode se colocar em situações onde a maioria das pessoas podem nos ajudar. Você não deve ser sempre o mais esperto da mesa, o mais inteligente da mesa. Essa é uma frase interessante. Então vamos lá, motivo número 1.
Olha só, o que acontece? A gente entende aqui no CVM que o principal objetivo do médico, seja onde for, o médico ele tem um grande objetivo. Qual é? O objetivo de todo médico é ajudar da melhor forma possível o seu paciente, seus pacientes. Então, não importa onde você esteja, não importa qual a sua especialidade, não importa quantos anos de formato você tenha, o que você faz, não importa. Você tem um grande objetivo, que é ajudar da melhor forma possível o seu paciente. Essa é a grande premissa desses 5 motivos. Tá? E aí o que acontece? Só no particular é que a gente entende, só no particular o médico atua com liberdade para atender o paciente, com qualidade e com autonomia. Só no particular. Infelizmente, na nossa visão, só no particular. E aí o que acontece? A maioria dos colegas, e eu já caí nesse erro também, a gente vai pelo caminho da estabilidade. Vou garantir minha estabilidade. Só que aí a gente acaba trabalhando em locais sem as mínimas condições e sem a mínima autonomia. Em alguns, digamos assim, em alguns postos do serviço público, por exemplo, onde eu já passei. Não tinha autonomia nenhuma, eu não poderia dizer, não, esse paciente eu preciso atender ele por mais tempo, ou eu preciso fazer tal exame, ou eu preciso fazer tal coisa. Quantas vezes eu já passei por isso e não tinha as condições, e quando eu tinha condições eu não tinha autonomia. Já passei por isso N vezes. E eu tenho certeza que que em algum momento da carreira de vocês também já passaram por isso. Da gente querer, e aí não tem nada de errado você estar no serviço público. Não tem nada de errado, desde que você consiga realmente, de fato, atender seu paciente como ele merece. Desde que você consiga estar satisfeito, né, com o seu atendimento. E desde que o paciente saia melhor do que ele entrou. Então não estou aqui julgando o serviço público. Eu estou só falando que muitas vezes a gente faz algo pelo motivo errado.